O entendimento sobre as doenças transmissíveis e a relação com o contágio vem desde há cerca de 170 anos, para ser melhor entendido, com Louis Pasteur. Louis Pasteur foi considerado um dos fundadores da teoria microbiológica e tornou-se um dogma que perdura até hoje. Isso aconteceu de uma forma ainda mais evidente nos últimos 2 anos, quando em 2020 declarou-se o estado pandêmico e que então ficou incontestável essa análise, mediante inclusive as evidências da chamada medicina baseada em evidências, que traz esse contexto de dado estatístico, que trouxe evidências então de se confirmar esse tipo de entendimento que dá base ao conhecimento médico e ao conhecimento da ciência como um todo. No entanto, se abordarmos esse mesmo assunto sob, por exemplo, a ótica das 5 leis biológicas naturais de Hammer, nós podemos então ter uma análise que se dá para explicar todos e cada um dos casos de uma forma sustentável, pois há várias dificuldades em se explicar esse fenômeno, dadas circunstâncias em que estivemos de transtorno do ponto de vista científico, social, no âmbito da saúde, dos serviços de saúde, enfim. Então, toda essa consideração sobre um novo vírus, sobre uma condição ainda pouco conhecida, deu-se em função desta teoria do contágio e da necessidade de ter elementos que possam explicar melhor, sempre considerando esta mesma condição, aquela de que nós estamos num terreno hostil e estamos susceptíveis, vulneráveis a determinados tipos de exposições e que, então, dá base a esse tipo de entendimento. Até mesmo Koch, que era contemporâneo de Pasteur, considerava que havia uma condição aquela de susceptibilidade e que não eram todos aqueles que se expunham e que se contaminavam. No entanto, esse tipo de observação de Koch não foi tanto considerado e tornou-se algo secundário, mesmo desconsiderado. Quando nós trazemos, então, o entendimento, particularmente da 4ª lei de Hammer, aquela que apresenta o conhecimento sobre a origem ontogenética dos micróbios, aí sim nós podemos ter uma condição de compreensão mais aprofundada. E se unimos o conhecimento que tem trazido como evidência na 1ª lei de Hammer, aquela da lei férrea de todas as enfermidades, nós consideramos então a psique com a nossa percepção, o cérebro com os seus centros de comando e os órgãos afetados, que dão conhecimento também interessante para nos ajudar a entender as manifestações assim chamadas fisiopatológicas, que são efetivamente a resposta biológica com propósitos específicos nesses programas especiais, que são o que nós podemos entender também que são as chamadas doenças, patologias. Nesse ponto, e com esse tipo de raciocínio, nós então podemos ter clareza da 4ª lei de Hammer, portanto da existência dos chamados vírus e a sua atuação, que é entendido como um fator causal, mas que no âmbito das leis de Hammer é apenas uma participação funcional, instrumental, ligada ao conhecimento dos exossomos, ou também chamado das vesículas extracelulares, presentes no meio intercelular, em que, em determinado momento, se identificam como sendo os chamados vírus, e que tem, então, uma ação esta de multiplicação, de replicação dentro do meio intracelular, mas com esse entendimento de causalidade. No entanto, o que ocorre é apenas uma correlação, não de causalidade, de existência, sim, dada a atividade dos vírus, dos chamados vírus, vamos dizer assim, que é uma questão que abre-se para algumas considerações a respeito, mas não vamos entrar em detalhes agora, apenas que esses, os chamados vírus, passam a ter essa atividade, mas sim, elas são previstas principalmente para atuação em origens ectodérmicas e principalmente na fase pós-conflito, quando os vírus têm uma participação importante na reparação dos tecidos. Então, se trazemos à luz as leis de Hammer, nós podemos perceber que a teoria do contágio não se sustenta, é um paradigma que é ultrapassado, que deve ser entendido dentro de um contexto multifatorial,
onde a relação estabelecida entre as pessoas, tanto na individualidade quanto na coletividade, é que sim, trazem percepções que são importantes, como a do medo, principalmente sob as suas diferentes formas de apresentação, que se correlacionam com os chamados programas biológicos, desencadeando, portanto, dentro de uma fisiologia especial, manifestações diversas, entendidas como manifestações fisiopatológicas desse tipo de doença, mas que nada mais são do que uma expressão de saúde, do que nós temos de uma inteligência biológica que nos ajuda, que preconiza uma perspectiva evolutiva de nos tornarmos mais capazes de responder. Portanto, nós realmente teríamos um outro cenário, trazido esse novo paradigma da nova medicina germânica, que nos dá sustentação sólida, compreensiva e tranquila acerca desse fenômeno que muitas vezes se torna inexplicável, baseado na teoria do contágio.